Bom, nós vimos ali só os skates, nós vimos a mixagem inteira. Não tem cobrança sobre isso. A gente faz com o pessoal da academia de dança. Esse som estava ali. Vamos parar ali já. Que som será que é esse, pessoal? Que é? A velocidade do É o vento. som que transmite a sensação de velocidade. Esse som não é real, né? Ou ele até pode ser um som real colocado, mas não é, né, associado a isso. Esse não é o synth, esse é uma outra coisa, mas tem, o synth está no vídeo anterior, que parecia aquele vento. Esse está junto na cena. O que lembra esse som? Lembra as rodinhas girando. Rodinhas. Vamos dar um play mais uma vez, só pra gente tentar. Olha só. Lembra um pouquinho da Fórmula 1? Ó. Fórmula 1. Fórmula 1. Um avião a jato. Exatamente isso, é um avião a jato. Então, esse som é um som de avião a jato colocado nos skates. Bom, né, voltamos para a ideia da moto. Só que aqui não é a ideia enganar o espectador, fazer ele achar que, né, que aquilo ali não é... Não, esse som ele está no meio do filme, misturado, ele está subjetivo. Mostrando separado, aqui a gente consegue identificar que não é um skate, que é um avião, ou que é uma Fórmula 1. Só que no meio da música, a gente não escuta esse som isoladamente. Ele está no meio das camadas, ele está ali mais de uma forma que eu chamo de subjetiva. Ele está passando uma sensação. É tipo, para quem é músico e já gravou, é tipo aquele instrumento que está ali somando, mas não é a guitarra que está na frente da mixagem, é aquele sintetizador que está ali no cantinho, aquele teclado, aquela cama, né? Então, Subliminar. é subliminar. Aqui é totalmente subliminar. É para ser sempre assim? Não. Eu estou mostrando um exemplo que, nesse caso, dessa cena em específico, tinha um sentido colocar um som um pouquinho subliminar, né? Por quê? Era uma cena que saía dessa ideia, mesmo sendo um documentário, né? É um momento musical, é um momento que a música está em primeiro plano e a ideia era mostrar velocidade, trazer sensação de velocidade nessa cena, né? Então, assim, só para mostrar um exemplo de que cabe, às vezes, coisas fora daquele naturalismo estético, né, que a gente pode trabalhar. E aí a gente começa a falar de estética sonora também, né? Como é que é a estética sonora de um filme? Ela é natural? Ela é hiperreal? Né? Aquele som, ele existe mesmo? Ou ele é criado a partir de outra coisa? Então isso, o universo sonoro, que eu falei assim, o cinema é uma mentira, é tudo mentira. Nesse sentido, sim, né? Porque é uma construção que nos faz acreditar naquilo ali. Trabalhando em estúdio de Foley, diversas vezes, né, o artista de Foley, ele precisa pensar que objeto vai entregar o som daquilo que está na cena. Teve um filme, foi 2008, que chama Meu Nome Não é Johnny. Ele foi um filme que o Foley foi feito no estúdio que eu trabalhava. E é um filme que tinha muita cena de tiro, cena de arma. O som do tiro não é Foley, porque a gente não dá tiro dentro do estúdio. Né? Então o som da explosão, o som do tiro, o som do motor do carro é efeitos sonoros. Então já fica meio que implícito o que vai ser Foley e o que não é. Só que a manipulação da arma era Foley. E aí o artista de Foley, o Felipe, lá da KF Studios, ele chamou um conhecido dele que era da brigada para ir no estúdio com a sua arma e fazer os sons da arma sendo manipulada. Porque era um filme que tinha muita cena de arma. O Felipe já tinha gravado outras cenas de arma, mas com outras coisas. Nesse filme, quem estava mixando e a direção era tudo no Rio de Janeiro. Então nós fizemos o Foley aqui em Porto Alegre e mandamos o Foley, na época em CD, via Correios, para o Rio de Janeiro, para eles mixarem lá. Na mixagem, o diretor falou, esse som de armas está muito falso. E era mais real. Esse som não parece arma de verdade. Tá falso. Bom, primeiro, no filme de faroeste, então,
a pessoa saca a arma faz assim, ó, tic, tic, tic. Primeira coisa, quando chegou lá o policial, ele mexia, a arma não fazia barulho. A arma não fica fazendo assim, ela não fica fazendo, né? Ela não faz esse barulho. Então eu tinha que ainda fazer coisa para ela fazer um barulho que não tinha. Então o som não existe, o som de arma real que nem tem nos filmes. Só que o som de arma dos filmes, a gente está tão acostumado com isso, criou-se uma linguagem sonora que aquilo no filme parece real e a gente sente falta. Então nós tivemos que refazer o som das armas do filme todo, porque o diretor não gostou do som de arma que não era real, na verdade era arma de verdade. E aí o Felipe fez como ele sempre fez, ele pegou um guarda-chuva e um grampeador e fez, mexendo com um guarda-chuva e um grampeador, o som da arma. E aí ficou real. Então o que é o real, né? Então criar som e criar foda é isso, é pensar o que é o real, o que é o realismo sonoro. O que importa é o som que sai e não, né, o objeto de verdade que fez aquele som. E aí, muitas vezes, o som que sai é que nem aquele exemplo que a gente viu ali do desenho animado, aquele, né? O som da roda ou do motor ali, do trem, eram uma coisa sendo assopradas ou coisa de gás, né? E aquela hora que ele passa nos telhados é uns potinhos de vidro que ele fica batendo ali, né? Então, isso é criar uma criação sonora, né? Buscando essa estética, que a gente cria uma linguagem. E essa linguagem, o público vai se acostumando com isso e trabalha isso como uma forma real, né? E a gente constrói essa realidade. Então essa realidade, o cinema é mentira, mas a realidade ela é uma construção. Ela é uma construção de linguagem audiovisual. Só uma curiosidade sobre o negócio dos tiros aí da arma do estúdio, do brigadiano que foi lá. Mas ele fez, ele atirou de verdade? Não. Algum objeto e tal? Não. O som do tiro foi um pessoal que estava fazendo no Rio de Janeiro buscando bancos de efeitos. Como é que é o som do tiro? É um banco. Alguém foi num lugar, ou num stand, ou de preferência num lugar deserto, porque não pode ter eco, reverberação, e aí gravou vários tiros e botou e vende esses sons na internet, né? E a gente faz só os outros sons da manipulação. E aí a gente pega o som pronto do tiro e soma. Inclusive o som de tiro muitas vezes não é uma única arma, são várias armas somadas, né, num filme. Mesma coisa soco. O que é um som de soco num filme? Pois é. Filme de luta. A gente podia botar uma cena ali, tem que procurar. Som de soco. O soco é uma pele, olha só. Para quem é músico, né, esse som aqui tá faltando o quê? Punch. Que o punch, que frequência geralmente que é? Falta grave. Então, esse som não tem impacto. Só que mas é o som da pele. Então, muitas vezes no som de filme, no som de soco nos filmes, tem esse som da pele que é gravado, mas se bota um bumbo junto para ter o grave, bumbo de bateria. Então, aquele som de filme de luta é um som de roupa, a roupa mexendo, a pele e um som grave, pode ser um bumbo, alguma outra coisa, para dar... o que o bumbo faz, né? Num show, toca o bumbo praticamente vai soar mais no subwoofer e a gente sente mais o som, a gente não só escuta, mas o nosso corpo vibra. É como se a gente estivesse levando esse soco junto, aquele grave. Claro, a gente faz tudo isso e aí a pessoa vai ouvir no celular, não vai sentir nada. Né? Voltamos para a primeira pergunta, né? Então, é isso. Nem sempre a pessoa vai consumir aquilo que a gente planejou da forma correta. Por isso que eu nunca botaria só o som de bumbo, só o som grave no soco. Eu boto o som da pele também, porque se a pessoa está ouvindo no celular, vai ter aquele sonzinho ali e narrativamente vai fazer o seu papel. Talvez não tenha a sensação do impacto que eu gostaria, mas cumpriu o papel né, narrativo de ter aquele som ali. Então esses sons são gravados também muitas vezes com Foley, pessoas caindo, né, saco de pancada, mexe, né, joga no chão, essas coisas assim. Tudo isso é feito. Deixa eu ver agora na sequência se eu tenho algum outro vídeo que eu mostro ou se a gente vai para os próximos slides. Volta aqui. É só umas fotos do estúdio de Foley aqui em Porto Alegre, da KF Studios. Isso aqui não é bagunça, isso aqui é objetos que fazem som.
É, o Jack Foley. E tem um vídeo do Felipe, há muitos anos atrás, gravando água. Que ele nem sabe que eu acho que é um... Ah, não tá aqui o vídeo. Ponto Alaias não vai rodar. Que era dentro de uma bacia. Dentro de uma caixa d'água. A gente botou uma caixa d'água dentro do estúdio pra... Abriu aqui ou não abriu, né? Não abriu. O vídeo ele não veio pro pendrive junto. Mas tem um método bastante conhecido que é esse da bacia, né? Que a pessoa pega um copo, fica virando água numa bacia, né? Isso. Isso é bem conhecido, né? Só que a bacia, ela é a mesma ideia da arma, né? A bacia é pequena e as bordas são pequenas. Então, para fazer na bacia, eu tenho que jogar muitos copos. Né? Teve um filme que foi feito, o Foley lá no estúdio, que era Eliana e o Segredo dos Golfinhos. Aí tinha uma bacia, assim, aquelas piscininhas de plástico pequena, cada golfinho pulando eram uns 10 balde jogando, assim, para somar, para poder ter a dimensão que seria uma dimensão completamente ilusória, mas que a gente cria essa sensação de realismo, né? Muito bem. Comentários, dúvidas dessa parte? O som sempre tem que te remeter à cena. Não. Eu posso criar contrapontos, inclusive. Depende do roteiro, né? Eu posso trazer um som que crie um estranhamento para a cena, me provoque um estranhamento, né? Então, tudo depende do que história eu quero contar. E essa, né? o som que foi que não agradou o diretor, Uhum. Johnny, porque ele não achou real. Então, com a cena, ele não identificava o som Isso. com a cena. Não, nesse caso sim, porque naquele caso a gente estava trabalhando um certo realismo imagético, que é aquele realismo construído. Então, vendo o filme e escutando aquele som, ele estava estranhando. Por quê? Porque a gente cresceu vendo filmes, escutando esses sons que foram criados. E então a nossa concepção de um som, por exemplo, de um som de arma de um filme, tem com base tudo aquilo que a gente já assistiu. E a gente associa isso ao que é real. Então a história do cinema, ela vai se acumulando, ela é contínua, porque ela vai formando linguagem. Né? Os primeiros filmes, por isso que tem aquela brincadeira, né, que te falam que o primeiro filme do trem chegando na estação, as pessoas levantaram e saíram correndo, porque acharam que o trem ia sair da terra. Né, isso pode ser anedota, pode ser piada, mas o que isso quer dizer? Que as pessoas ainda não sabiam, não tinha referência de como consumir aquilo ali, como aquilo era para elas. E a partir daquele momento, tudo que a gente foi consumindo de audiovisual, a gente foi criando um repertório. Um repertório que serve para a nossa criação, mas também para a forma como a gente consome. Então, a partir de hoje, quando vocês forem assistir filmes, vocês vão pensar nas camadas. Eu tô, de certa forma, eu tô revelando agora, mas estou estragando a forma como vocês assistem filme. Porque vocês, a partir de agora, vão começar... tá aqui o Foley, tá aqui... Vocês começam... Não, brincadeira, mas assim, vocês começam a identificar, opa, tem uma música aqui querendo me emocionar. A gente já vai falar de música agora. Né? Essa música aqui tá me conduzindo por um caminho. Quer que eu me emocione, ou quer que eu fique com de uma forma tensão, né, suspense. Ou seja, a gente começa a identificar isso, né, nós enquanto criadores, né. Mas enquanto espectadores, esse repertório ele foi se acumulando e é o que a gente chama de linguagem, é o que eu chamo de linguagem. Por que a linguagem funciona? Né, porque enquanto eu estou aqui falando em português, vocês têm, de certa forma, o entendimento do português e vocês entendem o que eu estou falando. Se eu estivesse falando em mandarim, talvez algum aqui entenda, mas a maioria não ia entender. Eu não sei falar, mas, ou seja, eu estaria falando, né, numa língua que vocês não têm esse decodificador. O audiovisual, na minha concepção, a linguagem é constituída a partir disso. De tanto que a gente foi assistindo, tudo que nós assistimos, a gente começa a entender. A história da montagem, os cortes, diz isso, assim, associar um corte a uma cena. Vocês já viram não falar de montagem, né? Talvez seja legal mostrar o vídeo do Hitchcock, do efeito Kuleshov. Talvez abrir um parênteses, porque é linguagem. É como a gente cresceu vendo, né? E como a gente constrói esse entendimento das imagens e dos sons. Deixa
Deixa eu ver um outro exemplo disso. Kuleshov de linguagem, de imagem, né? Mas deixa eu ver do som. Tem um termo que é usado que é clichê. Eu tô flertando e não tinha chegado nesse termo. Mas o que é um clichê? O que é muito comum, assim. É muito comum. A gente associa isso a uma coisa pejorativa, né? Tipo, é tão comum que ficou clichê. Só que por que é comum? Porque foi repetido às vezes e porque funcionou. Então o clichê, apesar de ser um termo pejorativo, ele se refere a alguma coisa que a gente já sabe que vai funcionar, já sabe o resultado esperado no espectador. Se a gente usar uma piada clichê, nós imaginamos que a pessoa vai ter aquele entendimento daquela piada, né? Então, o clichê de uma forma pejorativa, mas um termo que é associado ao clichê que não é pejorativo, para fazer esse paralelo, seria uma convenção. Então tem alguns teóricos de linguagem audiovisual que usam esse termo. O que é uma convenção? A convenção é aquilo que se convencionou a partir dos anos de linguagem audiovisual que vai funcionar. A gente pode usar pejorativamente como um clichê ou de um jeito, né, como convenção para entender que aquilo funciona. Isso quer dizer que eu não tenho como inovar? Sim, eu tenho como inovar, mas eu tenho uma bagagem cultural de linguagem audiovisual que eu sei que determinadas coisas levam a determinadas reações, que vão fazer, né, determinadas associações. Isso são as convenções, tanto de som quanto de imagem, né? Que é o efeito Kuleshov. Vou mostrar aqui o vídeo do Hitchcock, que é legal, que ele dá um exemplo do efeito Kuleshov de um jeito mais... Kuleshov, não sei, é com... Chove, Hitchcock. Vamos ver. Now the third way is Opa! what one might call pure cinematics, the assembly of film, and how it can be changed to create a different idea. Now we have a close-up. Let me show what he sees. Let's assume he saw a woman holding a baby in her arms. Now we cut back to his reaction to what he sees. And he smiles. Now what is he as a character? He's a kindly man. He's sympathetic. Now, let's take the middle piece of film away, the woman with the child. But leave his two pieces of film as they were. Now we'll put in a piece of film of a girl in a bikini. He looks, girl in a bikini, he smiles. What is he now? The dirty old man. He's no longer the benign who loves babies. That's what film can do for you. Or you for it. Então, isso são as convenções, né, da linguagem audiovisual. E nossa geração, e acho que, né, a nossa geração, incluindo os últimos 100 anos, cresceu levando esse tipo de, né, consumindo esse tipo de linguagem e associando, criando as suas convenções, né? Então, pro som é a mesma coisa. Deixar na mão do editor pode estragar teu filme. Aí que entra a questão, o editor, ele é parte da equipe, então assim, a escolha das pessoas faz parte dessa concepção, né, de formar uma equipe e aí entra, né, o cinema, ele é geralmente, né, uma arte coletiva, porque a pessoa não vai conseguir fazer todo esse super detalhamento de narrativa e linguagem sozinhas, geralmente, né? Então, ela tem essas outras pessoas. Então, geralmente a gente associa ao filme do fulano ou da fulana de tal, né? Direção é o cargo que é associado, né? Mas o filme é do diretor ou da diretora, só que todos os outros que estão na lista de créditos ali criaram também. Tem um processo criativo envolvido, criar o som do filme. Então, o filme, ele é uma arte coletiva nesse sentido, né? Porque não é só uma execução técnica para aquele diretor ou diretora. Tem processos que vão mudar
né, sentido, muitas vezes, do que estava no roteiro. Às vezes o roteiro era uma coisa e o filme pronto é outra, porque no meio do caminho, diversas pessoas colocaram a sua criatividade nessa história, essa história foi sendo construída, e aquilo que estava como um guia original no roteiro, legal, ele serviu como base, mas as pessoas criaram a partir disso, né? Então, começa na decupagem, né? Então o roteiro, ele não precisa dizer onde vai estar a câmera, mas quem vai pegar um roteiro, ler e separar, decupar, dizer esse aqui vai ser um plano mais fechado, esse aqui vai ser um plano mais aberto, a pessoa já está influenciando e contando essa história do jeito dela, né? E pro som a mesma coisa. Muito bem. Vamos adiante, então. Diegese, essa palavrinha chique. Já ouviram falar? Já. Boa. Alguns não. Tá, vamos lá. A diegese, ela caracteriza o universo ficcional do filme, né? O que caracteriza, a minha pergunta é, o que caracteriza o universo ficcional do filme? Como é que eu sei que aquilo ali faz parte daquele universo? O que é um universo ficcional? É a história, né? Que sendo contada que não é o que tu tá vivendo, é o que tá me contando. É o ambiente em que se Clima, passa. Clima. É o som que faz parte da história, que não tá... O som, mas não só do som, a história em si, né? Falando de diegese, é aquela concepção de que aquilo ali é o mundo que o filme traz, aquele mundo ficcional. Super-homem voar. Sim. Né? Aquilo ali não é real, mas tem uma realidade dentro daquele universo. Né? O sabre de luz do Star Wars, né? Não existe, mas dentro ali ele existe. Então ele cria um universo daquela história. A gente pode pegar coisas que não fazem parte desse universo, se a gente colocar ali, vai ter um estranhamento. Se no meio do Super-Homem alguém abre um sabre de luz, a gente vai, opa, isso não faz parte dessa história. Está fora desse universo. Né? Então, de certa forma, quando a gente assiste um filme, a gente compreende, a partir desse nosso referencial de linguagem, né, começa a compreender o que faz e o que não faz parte daquele universo. Para os sons, pessoal, é a mesma coisa. Então, os sons diegéticos e sons não diegéticos são os sons que fazem parte daquele universo, que estão inseridos dentro daquele contexto, que os personagens estão ali vivenciando, e os sons que não fazem parte. Isso, eu falo sons, né? Isso aqui é uma técnica, uma estratégia, enfim, que é muito utilizado na música. É a forma mais fácil da gente identificar. Mas eu trouxe aqui, botei sons para a gente pensar que, na verdade, todos os sons passam a ser diegéticos ou não, né? Passam a fazer parte ou não daquele universo ficcional. O que é um universo ficcional, então? E o som dentro desse conceito é o som que os personagens escutam. Simples, né? Se o personagem está numa cena e ele está escutando aquele som faz parte daquela cena, daquele universo ficcional. Se só o espectador está escutando aquele som e o personagem não, esse som não está dentro da diegese do filme, não está inserido. E aí é um som não diegético ou extradiegético. Acho que dá para passar o próximo, deixa eu ver. Não, volta. Não é isso. Eu achei que eu tinha botado som não e extradiegético. Que extradiegético é um nome que a gente usa também, mas é não diegético ou extradiegético. Vou usar um exemplo de música. Eu espero que esteja aqui o vídeo. Se não, vamos ver se vai rodar. Extensão DV. É muito antigo isso. Eu não rodo nesse computador. Será que tem VLC aqui? Não. Deixa eu ver, escolha o aplicativo. VLC. Não. Eu vou procurar essa cena na internet, que ela é bem... É bem fácil. Vamos lá.
Hey guys, you gotta get back in there and finish the dance. Hey man, look at Marvin's hand. He can't play with his hand like that. We can't play without him. Yep. Somebody else that can. Aqui. A partir daqui. For all you lovers out there. Então, essa música ela é diegética ou ela não é diegética? Agora vamos pensar nos sons diegéticos e extradiegéticos que tem nessa cena. I don't know. Scrap, McFly, cutting in. What? You alright? I can't play. Esse é. Não diegético, né? Não estão escutando eles, não. Excuse me. Diegético novamente? Será? Não, acho que não, hein? Não, é que. O que será? Será que tem os dois? O que tem aí? O pessoal que é da música aí, vamos destrinchar essa cena. Pessoal. Se é a banda que tá tocando, é diegético. Tá. O passo, quando eles estão dançando, é diegético também. Ah, sim, isso sim. Uhum. Mas quando é a trilha de fora. Um clima de tensão com a música de fora, né? Isso. E depois cria um clima de satisfação quando eles se encontram. Tudo extradiegético. Ou seja, quando entra essa música que tá fora do universo ficcional deles, nós, enquanto espectadores, sabemos que essa música está direcionada a nós. Ou seja, está conduzindo a nossa emoção a alguma coisa. Né? Então tem a música da cena, os personagens estão escutando, estão ali tocando, inclusive, e aí entra uma outra música por cima, e aí, poxa, estão me manipulando. Não, a música da cena também está conduzindo a emoção de certa forma, né? Mas a outra tem esse propósito, conduzir aquele momento de tensão e depois tocar o tema do filme quando a coisa se resolve. E no final, o que acontece? Volta a banda. Sim. Só que a banda tem um detalhe diferente do início. Não tá tocando. Tem coisas a mais. No início tem a banda. No final tem uma orquestra tocando junto. E não tem nenhuma orquestra ali no palco. Olha só, como entra o tema do filme com a orquestra. Ó. Essa orquestra que entra agora, ela continua. Ela dá uma pausa e volta junto com a banda. Ó, não tem violinos ali no palco, metais. Ela encontrar os dois. Dá pra dizer que é uma mistura? Exatamente, é uma mistura. A gente não precisa ter necessariamente ou um ou outro. Os dois ao mesmo tempo. Eles misturaram sons. Aquela música ela é tanto diegética quanto não diegética. É quase que nem o som daquele que tu botou do caça no skate, pra dar o boost. É, aquele ali tá subliminar. Aqui não tá tão subliminar. Aqui tá aparecendo, só que... Exatamente. Ele conduziu a cena, né? A cena começa diegética, aí cria um espaço que a gente pode até discutir o que acontece naquele meio ali, que o som, a voz dele fica longe, fica meio reverberada. O que está acontecendo ali? Aquela técnica sonora, né, de abafar o som. É uma técnica de mixagem que cria... Eu chamo de, tipo, como se fosse uma bolha, como se os personagens tivessem colocado dentro de uma bolha, ele está longe. E aí, quando se resolve a situação, sai esse som estranho, abafado, e volta, e entra o tema do filme, que não é diegético, e volta a banda junto com a orquestra que estava tocando o tema do filme, misturando diegético e não diegético. Isso é uma estratégia, né, é uma linguagem, né,
que vocês podem utilizar desde a criação do roteiro, pensar o que vai estar tocando de sons na cena, o que vai tocar fora, se vai misturar, essas transições, isso tudo pode ser decidido em mixagem, mas também pode ser pensado antes, né? Então, é um universo de criação. Será que essa cena não partiu do som? Pode ter sido, e não temos como saber, né? Eu digo porque a orquestra tá tocando junto com a banda. Sim. A banda já estava gravada, não estão tocando ali ao vivo na hora. Tudo é gravado, com certeza. Gravado, então eles estão fazendo Uhum. o vídeo depois do som. Isso. A forma de criar é como um videoclipe, né? A música tá pronta, a banda ali tá fingindo que tá tocando. Só que a diegese é como se a banda tivesse tocado. A gente quer que o público seja convencido de que aquela banda tá tocando. Aliás, isso aí é uma outra questão. Eu tenho um som super bonitinho gravado. Como é que eu faço para parecer que ele tá diegético? Sim. Eu preciso, de certa forma, não deixar esse som limpo como se fosse gravado no estúdio. Eu preciso simular que ele tá saindo da caixa de som da banda ali. Ou seja, tem que... o som, quando passa numa caixa de som, ele já sofre algumas modificações. Quando ele está no ambiente, tem a reverberação do ambiente. E mais as vozes e tudo mais. Mas o som da banda, eu preciso, de certa forma, sujar ele para parecer que ele está naquele lugar. É a mesma coisa uma cena de restaurante que tem uma música tocando no ambiente, no rádio, né? Eu não pego o fonograma daquela música e coloco ele ali só. Assim, eu posso pegar uma música pronta, um fonograma, mas aí eu vou equalizar e vou colocar, né, reverberações e coisas para parecer que ela está saindo de uma caixinha de som naquele lugar, né? Então, isso é uma técnica que, enquanto ouvintes, nós identificamos que aquele som passa a ser diegético a partir disso, né? Que ele absorve as características daquele local, daquele ambiente, acústicas, né? E aí, se tá com essas características, os personagens estão escutando. Muita diversão aí para partir de agora com os sons diegéticos. Às Oi? vezes incomoda quando um som ambiente está alto e há uma conversa. Daí parece que o ambiente é meio estranho para quem está vendo, né? Ali aconteceu, né? Exatamente. Eles tá um ambiente alto, daqui a pouco some o ambiente para aparecer a voz deles, né? E Se isso... sumir demais, parece que perde todo o clima, né? Exatamente, isso é uma outra questão. Diegético, pessoal, significa dentro do universo, mas a gente não precisa ser comprometido com uma realidade da física da coisa. Ou seja, a banda jamais baixaria o volume para ouvir um casal falando, tocando num show. Não, a banda tá tocando. É diegético. Earth angel, will you be mine, my darling dear, loving. A banda baixou o volume. Se a gente fosse ser comprometido com a realidade, a banda não teria baixado o volume. Mas o que importa é a narrativa do filme, a história que a gente está contando. E se para a história fizer mais sentido baixar aquele volume, não deixou de ser diegético. A gente só não precisa ter esse compromisso com o real. Ele é diegético, porém é uma linguagem audiovisual. Ele está, né, tem mixagem, tem, né, todo esse trabalho. Porque parecia que o som no início estava na frente da caixa de som, Uhum. e depois parecia que estava no ouvido deles, né? Mais longe. Isso é uma outra estratégia para quem vai trabalhar com atores, né? Vocês vão gravar uma cena que é uma festa. Vocês precisam gravar sem música para poder captar os diálogos limpos. Só que aí, depois vocês vão incluir essa música na pós-produção. Como é que tem que ser a atuação desses atores e atrizes? Enfim. Tem que imaginar a cena toda e o som e a trilha junto, né? Para interpretar, imagina. Exatamente. Porque se for uma festa, mas uma balada, né? Uma balada com música eletrônica, as pessoas têm que gritar para poder se escutar. Então, na hora de gravar, sem nada de som no fundo, mas os atores têm que gritar como se tivesse música no fundo. Então, uma técnica que às vezes é usada é levar uma caixa de som pro set, roda uma música alta, e aí fica rodando, o pessoal já vai entrando no ritmo da dança, e aí foi lá, ação, corta o som, o pessoal segue dançando no mesmo ritmo e já falando com aquela projeção de voz que é compatível com aquele volume.
Mas pode acontecer, por exemplo, desse diálogo ser regravado depois no estúdio? Sim, muito, muito. E aí isso depende muito, tá? Do porquê que ele vai ser regravado. Sim. Porque aí entra a questão de custos, né? Os atores vão estar disponíveis, né? Se a gente for pensar assim num longa-metragem, rodou, terminou de gravar, vai para montagem. Na montagem, depois que termina a montagem, o corte, aí vai para finalização de som. Às vezes isso é meses depois que gravou. O ator, a atriz, às vezes está viajando em outro país já. E aí tu tem que ter num contrato que a pessoa vai ter aquela disponibilidade para vir gravar uma fala depois. Aí a questão é por que gravar depois? É porque teve um problema na captação do som direto, ou por uma mudança de interpretação. Então, existe muito isso, e isso era mais comum ainda um tempo atrás no cinema hollywoodiano, que ainda se falava que era 90% dublado, né? Porque filme de ação, a pessoa tá lá, mas tem diretora gritando, agora pula, agora vai, aí puxa ele. E aí atrapalha toda a atuação. Só que cada vez menos isso... os equipamentos também vão mudando, né? Então tem formas de isolar melhor a voz, tecnologias. Então assim, se grava, o nome disso é ADR, é uma sigla que vem de Automated Dialogue Replacement, uma substituição automatizada de diálogos, que não é uma dublagem. Dublagem é quando a gente vai dublar para outra língua. A gente chama às vezes de dublagem de uma forma, né, informal, mas o dublar é quando vai mudar a língua. Então essa substituição de diálogos, ela é muito, muito utilizada para suprir necessidades de problemas de set, né? Isso sim, se faz. E aí, pessoal, é uma outra questão. Além da disponibilidade dos atores e atrizes, a técnica para gravar isso. A pessoa tem que repetir com o mesmo ritmo. Bom, a maioria daqui é músico, né? A pessoa, quando fala, tem uma melodia também. Olha só, eu estou falando com vocês e mesmo que eu não esteja cantando, tem uma melodia. Nananana, nananana, nananana. São notas as falas. Aí para dublar a pessoa tem que saber ouvir. Atores e atrizes que cantam têm mais facilidade para isso, porque eles conseguem ouvir aquela fala e reproduzir aquela melodia, aquela interpretação com o mesmo timing. Aí vai fechar a sincronia labial. Senão é difícil de sincronizar. Uhum. Mas o ideal seria captar o áudio dos diálogos, tentar pegar o melhor possível. Isso, melhor possível. Mas aí eu não tinha pensado nisso, que tinha que cortar o som, tinha que fazer silencioso no caso dessa cena. Porque... Não tem como, né? Tu vai gravar, por exemplo assim, a gente vai fazer um plano aqui, o microfone vai estar aqui, no contraplano o microfone já vai estar diferente, a música já vai estar em outro ponto, na hora de montar a música vai ficar toda picotada. Então para poder, a gente grava sem e depois põe a música, e aí aquela questão temporal que a gente falou, a música vai dar a condução temporal, vai fazer aquela cena ter uma unidade contínua, né, de espaço-tempo, e aí ela precisa ser colocada depois. Às vezes tá acontecendo um diálogo, uma cena, e aí termina esse diálogo e fica um som estridente, muito alto. Chega a incomodar. Depois volta a cena de falas de novo. É normal que aconteça? Onde isso? Em filmes eu tenho visto muito isso. Um som, estão conversando, aí param de conversar, tá indo para uma cena, aí mete uma música altíssima, depois baixa pro som de conversa de novo. É para chamar a atenção? Eu acho que é uma técnica. Talvez chamar a atenção. Faz um tempo que eu não vejo isso, mas tinha uma época na TV. Na TV tinha isso. Pausas. Era muito alto os diálogos. Que são completamente diferentes. Isso. Isso. Não, mas tem dois caminhos, assim, precisaria ver exemplos para entender o que é. Pode ser proposital, estilos de mixagem, e aí realmente é um problema que é muito discutido esteticamente, não só na TV, mas no cinema também. Ou filmes que são do cinema e que depois são exibidos na Netflix, né? Que no cinema a gente tem um lugar controlado, silencioso, e aí tem o que eu falei que era antes, que era dinâmica. Tu tá ouvindo a voz e vai entrar aquela música muito mais forte, mas tu tá condicionado àquele ambiente.
Diferente de tu estar à noite na tua casa assistindo e quando entra uma cena de música e tiros, tem que baixar o volume pro vizinho não te ligar reclamando. Né? Que daí isso é a estética mixagem. E aí a estética do cinema não é tão compatível com a TV nesse sentido e a gente acaba consumindo isso. Né? Inclusive alguns home theaters tinham um modo noturno, né, para tentar equilibrar. Tem uma outra questão que eu acho que é o que o pessoal comentou da parte técnica, mas isso acontecia mais há um tempo atrás na TV por assinatura, que existe um padrão de volume que tem que ser cumprido, e a TV por assinatura tem um equipamento que nivela esse padrão se ele não automaticamente. Né? E aí, por muitas séries, nos momentos de silêncio, esse equipamento aumentava o volume, porque, imagina, tem um som, aí essa parte do silêncio, o som está aqui, e ele tem que estar num padrão, então ele vai subir essa parte, só que vinha um ruído junto. E esse ruído de fundo, isso era muito estranho. Aí isso era a transmissão da TV estragando o trabalho de quem mixou o filme, basicamente. Era vontade de chorar quando acontecia isso. Mas eu não tenho mais visto isso acontecer, assim, porque eu acho que mudaram alguns... Oi? Não, o limiter tem, mas isso é um compressor que atuava automaticamente para nivelar. Só que mudou, um tempo depois, a forma como esse loudness é medido. E aí ele desconsidera alguns silêncios para não acontecer isso. E aí eu nunca mais tinha visto esse problema que vocês relatam, mas aconteceu realmente. Então pode ser duas coisas, um problema técnico ou uma decisão estética. Muito de estar vendo um filme e a propaganda ser... isso sim. Era bastante essa propaganda ser mais alta. O padrão de filmes seria menos 23 dB lux? Seria a base? Para TV. Para TV, sim, menos 23. Cinema não segue essa especificação. Cinema tem... Tu mixa na sala calibrada, e aí ele não segue exatamente essa, mas dá aproximadamente. Daria tipo menos 27, que dá uma diferença grande, só que acaba sendo... Hoje em dia as pessoas mixam os filmes mais altos porque as salas de cinema baixam o volume. O cinema tem um botão de volume, que é um aparelho que o padrão é estar no número 7. Tu vai em qualquer sala de cinema, de qualquer cidade, nunca vai estar no 7, vai estar no 4, no 3. E aí, só que porque era muito forte e os cinemas não são construídos com um isolamento bom, aí tem um filme passando numa sala e uma explosão acontecendo na sala do lado. E aí para não incomodar uma sala ou outra, eles baixam o volume. Só que as salas de cinema foram baixando o volume e os mixadores foram subindo o volume da mixagem, é que nem em rádio, música para rádio, que cada vez vai mais alto, né? Só que isso é uma guerra sem fim. Hoje no áudio, no videoclipe, no YouTube, está em menos 14. Essa padronização do digital, da TV, do YouTube, do Spotify, vem para resolver esse problema, mas o cinema ele não assumiu esse método ainda, assim. A sala de cinema em si, né? Mas funciona muito bem para essas outras mídias. Para série de TV já tem esse padrão, assim. Que a gente entrou numa questão técnica que é muito um detalhe, assim, que acho que não... A situação dos volumes maravilhosamente, né? Aqui é uma questão estética, isso. Isso, exatamente. É uma questão de trabalhar narrativamente essa mixagem. Muito bem. Vamos adiante para encerrar? A gente já é meio-dia? Vamos mais... Como é que estamos até meio-dia aí? Mais uns 15 minutos? 20? Vamos entrar? Vamos... Então o próximo slide é um slide provocativo para a gente entrar numa próxima discussão. E aí então vamos discutir. Essa última que eu até brinco que é uma camada, né? Uma última camada para a gente discutir. O que é silêncio para vocês? Boa. Ausência de qualquer som. Vamos lá, ausência de qualquer som. Não existe. Vamos lá. Quem mais? Já vamos falar disso. Vamos por partes, já chegaremos lá. Que mais, pessoal? O que vocês acham que é silêncio? Oi, mãe, tô aqui na aula. Eu vou atrasar um pouquinho, tá? É um espaço a ser preenchido. Olha que legal, um espaço a ser preenchido. Preenchido com o quê?
Música. Aí ele deixa de ser silêncio. Porque se a gente preencheu, já não é mais silêncio. É algo que não existe. É um espaço vazio. Quem mais? O pessoal ali do fundo tá tão... E se nesse silêncio tiver um ator fazendo alguma coisa, mas sem barulho. Ele está te levando a tu imaginar o que está acontecendo naquele silêncio. Tu coloca som naquele silêncio, Sim. tu está vendo ele, visualizando. Se ele pegou uma xícara, está mexendo, um café, tu já está... O teu cérebro já aparece... Isso era muito utilizado, inclusive, no cinema mudo. De colocar, tem um filme do Eisenstein, que tem um plano detalhe de acho que é um sino. É um sino ou um apito? Acho que é um apito da fábrica. Que tem um plano detalhe do apito tocando. E é uma imagem que nos remete àquele som do apito que está tocando enquanto os operários vão sair da fábrica. Então a imagem está me trazendo um som. Não tem som porque na época não tinha som sincronizado. É uma perspectiva interessante de falar sobre silêncio. O que mais? As gurias ali do fundo. O que é silêncio para vocês? Tem aquela piada, né? Que, tá muito barulho aqui, deixa eu botar uma música de silêncio. Música de silêncio. Play de silêncio não funciona. Eu ia dizer que para mim o silêncio quase não existe, né? É praticamente impossível pensar no silêncio. Silêncio seria algo sem voz, sem música, mas sem ruídos não existe, não. Tem alguns testes também que fizeram com algumas pessoas que ficaram dentro de um cubo, tipo uma sala assim, um silêncio, a pessoa surta, assim. Ela não consegue ouvir o próprio pensamento, eu acho, alguma coisa assim. Vou falar disso agora da câmera. Exatamente. Vamos tentar fazer um silêncio alguns segundos, só pra gente sacar o que acontece. E aí, quantos sons fora de quadro vocês perceberam? Passou a descarga. Então a gente fez silêncio, mas tinha som, né? E esse som estava fora de quadro. Bom, o silêncio, né? A história da câmara anecoica. Isso aqui é uma câmara anecoica. É um lugar que é utilizado para fazer testes de equipamentos, que ela não tem reverberação nenhuma. Ela é uma construção que o som... O que é uma reverberação, né? Eu estou falando aqui, o som vai, bate na parede e volta. E quando ele volta, ele está reverberando, porque eu já estou ouvindo esse som de novo. Então essa sala é construída para o som não bater, não voltar em nenhuma circunstância. Mesmo nos estúdios, quem já foi num estúdio de áudio, vocês vão visitar, vão ter espumas, elas não são tão eficientes como uma câmara anecoica. Então tem um pouquinho de reverberação. A câmara não é para ter nada. E também não é para entrar nenhum som exterior, é uma câmara completamente isolada, que não vai ter som. Ela é muito utilizada, esse caso ali, a pessoa está mexendo num equipamento para fazer testes de equipamentos. Essa caixa de som aqui, antes de ela ser colocada no mercado à venda, ela passa por uma câmara anecoica para testar a forma como ela reproduz som. E aí isso vai nas especificações, o que a gente chama de resposta de frequência, né? Como ela reproduz o som. E aí isso não pode ter uma interferência de um ambiente reverberante. Então eles usam carros, são testados nas câmaras anecoicas, é muito utilizado na indústria para produtos mesmo. Entender como o som desses produtos e dessas coisas ele se propaga, né? É para pesquisa. Só que esse lugar é completamente isolado. Se uma pessoa entra nesse lugar, e aí que tem as histórias, né? A pessoa entra, ela começa a se sentir mal, porque nós não estamos, para nós não habituados com silêncio, para nós não existe o silêncio absoluto. A gente tentou fazer silêncio e teve o som ali fora. Então quando chega num lugar desse que não tem esse som, a gente começa a ouvir sons do nosso próprio corpo, coração, sistema nervoso, começa a ouvir um apito no ouvido, então para nós não existe esse silêncio. Uma vez eu perguntei, a pessoa falou, silêncio é morte. Eu fiquei que profundo, assim. Mas né, estar vivendo é não ter silêncio. Né, porque ele não existe. A gente chega no máximo do máximo, que é uma câmara anecoica,
e ele vai, e a gente vai escutar alguma coisa. E aí tem um músico que fez uma experiência com isso, assim, trabalhou a questão do silêncio, que é o John Cage. E ele tem uma obra que é fantástica. Alguém já tocou? Eu já toquei várias vezes. É uma obra chamada 4:33, que é 4 minutos e 33, ele chega no palco, tem um piano, ele chega, senta, abre a tampa do piano, tem a partitura tá ali, só que a partitura tem pausas, não tem notas, é pausas o tempo todo. Ele fica contando os tempos, 4 minutos e 33 segundos sem tocar nenhuma nota. E aí fica isso, termina a obra e o público aplaude. Essa obra tem na YouTube, a gente pode botar. O cachê é melhor que a gente... O cachê é valorizado ali. Só que tem execuções, tem a orquestra tal vai executar 4:33, é uma obra. Só que tem um livro também, isso. Qual é a ideia? Né? Criar uma provocação, como a gente fez agora. Vamos tentar ficar em silêncio. Óbvio que alguns sons vão existir, a plateia começa a se coçar, a se mexer na cadeira, alguém tosse, e isso vai fazer parte daquela composição. Então é uma provocação a obra, de que o silêncio existe, o silêncio não existe. Ela nunca será igual. Ela nunca será igual. E para nós, na construção audiovisual, como é que a gente utiliza o silêncio? Como é que cria silêncio no audiovisual? Botar um ruído branco. Não colocando nada. Não colocando nada. Eu contrário, eu acho que na produção visual tu teria que pensar em botar esse falso silêncio do dia a dia gravado. Sim, tu faz isso. Naturalidade na imagem. Sim. Não tenha nada, mas vai ter esse barulho, alguma barulhinha. Como é que é na música silêncio? Tirando essa do John Cage, que é a música inteira, assim, quem trabalha com música, alguma pausas. Olha só, o que é uma pausa? Alguém um conceito de pausa, assim. O que tem na pausa? Como é que a gente faz uma pausa? Um momento que não tem som. Um momento. Então agora, quando a gente falou momento, a gente falou em linha do tempo. Agora a gente começa a pensar. Então, se é linha do tempo, se é um momento, a gente precisa ter um som antes e depois. Então o silêncio ele é construído a partir dessa dinâmica entre os sons que vêm antes e os sons que vêm depois. Então, se sempre vai ter som, né, o silêncio ele é relativo, na verdade. Ele não é que ele não existe, ele existe dentro dessa relação. A partir do momento que eu tenho uma construção que vai aumentando o volume, e para, ok, vai ter o carro passando e a descarga do banheiro, mas a relação desse som com o que estava antes é uma relação que criou um silêncio. Então o silêncio, ele existe a partir do som que vem antes e do som que vem depois. Eu diria que o silêncio, se tu fizer um vídeo, não sei o tempo todo ele com silêncio, fica extremamente desagradável, extremamente irritante, vai causar um desconforto. Então é melhor ele entrar nos momentos chaves para dar aquele alívio, né? Já aquela tensão pode ser. Tirar a tensão, sim, mas também colocar. Também. Eu vou mostrar um exemplo agora de colocar tensão com silêncio. Numa tela cheia, Uhum. uma fotografia estática. Uhum. A mesma cena na tela cheia no cinema. Movimento. É a mesma situação que na fotografia tu pode, não sei que leitura tu faria em termos de, tu pode imaginar, se tiver uma janela, se tiver alguma coisa, pode estar entrando uma aragem, um vento mexendo. No movimento tu vai ter essa percepção. Com o quadro estático, não. Tu diz movimento de câmera ou... Não, a câmera parada. Quadro cheio. Só que uma estática e o outro... a partir do movimento, o que está acontecendo no movimento? O movimento é uma série de acontecimentos, aí depende desses acontecimentos. No movimento tu pode imaginar o som. Sim. O som já não é silencioso. O silêncio já não é silencioso. Tu já pode imaginar. Mas na fotografia, no quadro parado, já fica mais difícil. Sim, eu entendi o teu ponto. Mas a gente pode imaginar o som na fotografia, só que nós não temos esse hábito. É uma questão daquilo que eu falei, tipo, não é comum a gente olhar para uma foto e começar a imaginar aqueles sons, a não ser que isso traga memória afetiva, aí sim. Né? Mas ver a foto qualquer e imaginar o som, vocês fazem isso? Eu não faço isso no dia a dia.
Mas quando tem um movimento, sim. Só que isso é uma questão de convenção, não é o... Enfim, aí... Eu vejo como composição, sabe? Tu vai olhando as coisas, e o que tá compondo, no meu caso, eu imagino. É que cada um vai ter uma leitura, é uma exposição de arte, né? Alguém vai parar aqui, vai ver isso aqui, é completamente um entendimento diferente da pessoa que parou do lado e viu a mesma... Completamente. E isso que é o fantástico da arte, né? E, claro, o movimento nos condiciona algumas coisas, por isso que eu falei em convenção, porque o movimento acaba nos levando para alguns caminhos, né? E não deixa aquele campo tão aberto, mas também tem espaço para imaginação. Eu vou mostrar um exemplo de silêncio aqui, desse mesmo filme, tá? É o último vídeo desse filme, a etapa... Essa última etapa aqui foi na África e a equipe, aqui já não tinha equipe filmando, então tinha só a câmera com o skatista, uma câmera portátil, essas GoPro. Então toda essa cena ela foi construída com a câmera que está no capacete do skatista, só que algumas coisas aconteceram nesse evento e aí a cena foi construída a partir dessas imagens. E aí a gente utilizou o silêncio. E aí, pessoal? Senti até a dor dele. Essa era a ideia. Desculpa qualquer coisa. E o silêncio, parecia assim que o cara tá voando assim nesse silêncio e pá, caiu. O único momento de silêncio é esse aí, que ele tem um acidente, ele voa no caso e fica todo esse tempo de silêncio levou. Na verdade dá para usar, eu até imaginei uma outra cena assim, de sei lá, um acidente, alguma coisa. Tu para tudo e cria essa atmosfera assim, meio que o cara levou um impacto, né? Então, quando desliga, né? Isso. Alguém mais, alguma sensação que teve assistindo? Quer comentar alguma coisa? Antes da gente explicar. Parecia que ia junto. Alguém ficou ofegante? A respiração dele, né? Então, tem alguns artifícios que foram usados nessa cena. E o silêncio é um deles, né? Acho que é o principal que eu tô querendo mostrar aqui, é o silêncio. O silêncio ele existiu a partir dos sons que vieram antes e vieram depois. Se não tivesse silêncio ali, talvez aquela ênfase na queda não existiria. Porque o som teria contínuo, teria queda e a vida que segue. Mas ali a ideia era, teve uma ruptura, aí tem uma distensão de espaço-tempo também, que tem um slow motion e tudo mais, ele está voando, a gente tem essa sensação de que a gente vai voar junto com ele, e volta o som na queda. Ou seja, a ideia era valorizar a queda, fazer a queda doer mais, realmente. A sensação de dor, ela é causada pelo silêncio. Porque o silêncio criou uma expectativa ali, nesse caso específico, tá? Ele criou uma expectativa, todo mundo sabe, bateu, todo mundo sabe que ele vai cair. Só estão esperando ele cair. E aí tu vai acompanhando assim, ó, e aí ele cai. Então é a mesma ideia da pausa, por isso que eu falei da pausa da música, né? Aquela música que tem uma pausa e aí volta, né? Chama atenção para a volta. Porque o silêncio é essa construção. Então não é só o momento de silêncio. O som que veio antes, ele veio sendo aumentado também, para o silêncio fazer efeito. Não, o som tem um grave ali, que é aquele som sintetizado de vento, ele vem fazer assim, isso ali, ele vem crescendo, 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 é um som não diegético, que foi adicionado para criar essa tensão. Não é música, mas cria uma tensão como se fosse música, para o silêncio fazer sentido. Se não tivesse esse som crescendo antes, não existiria silêncio. O silêncio só existe porque o som de antes veio crescendo, e aí
para o som, ele veio crescendo aos poucos, né? E quando ele para, tem uma ruptura. E a gente sente o silêncio e aí a queda é valorizada. Então, nesse caso, o silêncio ele criou tensão. Ele pode também criar momentos de alívio, né? Então, tudo depende do contexto narrativo. Mas a cena é real ali, no caso, da câmara do capacete, o acidente, aí ele vai, né, voa, tudo aquilo ali é real. É real, ele quebrou o joelho. Sim. Ele quebrou o que acontece é que as imagens da câmera foram só, algumas ficaram em foram colocadas em slow motion, para manipular essa sensação do tempo que acontecem as coisas. Então, tu pega uma coisa que é documentário, que aconteceu, e tu transforma isso numa cena sensorial. A ideia é fazer com que a gente sinta isso. É tudo real, só que o som não. A respiração é eu respirando. Por quê? Aquela câmera está em cima do capacete vedada, ela não pega o som da respiração dele. Só que aí tem um efeito que é sinestésico, que o ritmo da respiração faz com que a gente comece a respirar junto. Né? Isso é muito usado em filme de terror. Batida de coração e respiração, a gente começa a ficar tenso junto com aqueles sons nós nos condicionamos àquele ritmo. Né? E a ideia era essa, é colocar todos os espectadores no mesmo ritmo dele, e é uma câmera subjetiva, né? Um ponto de vista, né? Ponto de vista e ponto de escuta dele. Então era fazer com que o espectador se sinta naquele lugar, naquele momento. Essa cena não tem direção, né? É uma coisa que contaram com a sorte. Vamos ver o que dá. Vamos ver se é um documentário. O que acontece? Ele foi com a câmera, ele caiu, se machucou, voltou. O pessoal a direção pegou as imagens e montou, nesse caso. Né? É uma cena de montagem. Então, uma cena que veio o material, né, do cartão de memória da câmera, aconteceu isso, o cara caiu. O que a gente faz com isso? Vamos criar uma cena poética. E aí conseguiram fazer. Tá na liberdade criativa de quem tá... Que documentário tem muito disso também, né? Nem tudo tá no roteiro, né? A maioria das coisas não está no roteiro. Eu acho que ficou bem evidenciado também a importância do som. Sim. Porque ela é basicamente som. Claro, tem imagem, mas o som é fantástico. Isso aí. Te leva, te conduz. Exatamente. Fechando, né, o primeiro slide com a última, com o final, né? Essa é a ideia, é mostrar... não é uma cena que o som quer chamar atenção para si, ele tá ali contando a história. Mas ele está conduzindo, nesse caso, né? Porque o ritmo da respiração e tudo tá conduzindo. Né? E é uma cena de montagem. Essa ideia já veio... Não foi uma ideia que surgiu só na pós-produção de som. Quem montou essa cena já foi concebendo esses ritmos. A gemidinha no final ali é sutil, mas mostra toda... Quanto o cara sofreu. Sim. É uma série de detalhes, assim, que vem. Na hora você tá gritando, você quebrou o joelho. Eu acho. E aí, pessoal, temos meio-dia e 30, querendo encerrar, mas esses eram os slides que eu tinha trazido, assim, o meu último era o muito obrigado ali, mas a gente pode ir para seguir na parte prática da tarde. Aí para tarde, a gente combina assim, eu tenho algumas ideias de experiência, assim, meu objetivo era fazer umas experiências com vocês, assim, mas se vocês quiserem também, como faz tal coisa, como é que a gente pode ir planejando na hora algumas coisas. Minha ideia inicial era gravar com vocês um pequeno diálogo de duas pessoas, né, duas câmeras, uma câmera de cada lado, ou fazer um lado depois o outro, e montar esse diálogo e sincronizar o som. Num primeiro momento bem realista, e depois a gente começa a adicionar outros sons fora de campo para ver o que a gente pode construir. Então a gente tem que fazer um roteiro e escolher duas pessoas para atuar e gravar essa cena. O que vocês acham? Esse era o meu plano inicial. É um exercício, assim, exercício de uma cena como se fosse conversando na mesa de um bar, ou enfim, né, conversando. Aí a gente vê o que a gente tem de equipamento e a gente faz os testes com os equipamentos